Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Espero que estejam bem aí, tranquilos, ok? Se cuidando. Já ouvimos aí notícias diariamente de que a Covid está aumentando, já aumentou em alguns países e está aumentando aqui, certo? O grau de contaminação aqui no Brasil, sobretudo nas cidades do Sul e Sudeste. Então, gente, muito cuidado, não vamos acalmar totalmente, certo? Deixar de evitar aí essas consequências graves que é provocado pela Covid-19, tudo bem? No mais, estamos aqui para mais uma aula de História do 5º ano, eu sou o professor JJ, e a gente vai continuar a partir daquela aula que a gente, aquele bate-papo que a gente teve na aula passada, ok? Que é falando ainda sobre patrimônio. Só que hoje a gente vai falar sobre alguns patrimônios e sobre a necessidade de preservação desses patrimônios históricos, gente. É muito importante isso. Aqui em Teresina, por exemplo, a gente tem inúmeros patrimônios que estão sendo destruídos. Isso não é bom, sobretudo para vocês, essa nova geração aí. Então, daqui a 30 anos, você vai olhar para trás e vai perceber o quê? Nada, porque você não tem nada o que lembrar. Tudo bem? Vamos lá, então? Olha só, tema da nossa aula de hoje. A humanidade e suas heranças materiais e imateriais. Olha só, quando a gente fala de herança material, o nome material vem de matéria, ou seja, isso aqui que eu tenho na mão é um objeto, isso aqui é uma matéria, tá? Porque ela existe, ela está aqui, ó, na minha mão, ela é palpável. Quando eu falo em material, ela existe também, só que ela não é palpável. Então vamos pegar um exemplo, capoeira, a dança de capoeira é um patrimônio imaterial, porque você não pega capoeira, capoeira é uma dança, ok? Se transformou numa dança, na verdade é uma luta que transformou-se numa dança e é uma manifestação cultural da grande população do Brasil e agora, né, há muito tempo aí em termos mundiais. Então, quando a gente fala em material, porque existe, mas não é palpável, tá? Não é material, como no caso do patrimônio material. Bom, nossa habilidade, conhecer e valorizar o patrimônio material e imaterial local, da nossa cidade, do nosso estado, regional, da nossa região, no caso aqui, região Nordeste, nacional, ou seja, do Brasil, e mundial, ok? Lembrando que quando a gente fala em patrimônio, nós temos patrimônio nacional, patrimônio local, tá? E patrimônio mundial. Tudo bem? Olha só, essas imagens aqui é da aula passada, mas eu trouxe elas novamente para a gente ver até que ponto o nosso patrimônio aqui local está sendo deteriorado, está se acabando. Aqui você tem, ó, parte de um prédio histórico localizado no cruzamento das ruas Aureliano de Abreu e Barroso, ali no centro da cidade de Teresina, certo? Que desabou no início da tarde desta quarta-feira, ou seja, no dia 11 de janeiro de 2017. Então, há pouco mais de 2 anos, e atingiu 2 veículos que estavam próximos. Então, isso aqui, gente, era um prédio histórico, certo? Que deu lugar a estacionamento de carro, infelizmente. Bom, e essa imagem aqui? O que vocês percebem nessa imagem? Claro, é o Cristo Redentor, um dos grandes monumentos da humanidade localizado no Rio de Janeiro, ok? Mas quando você olha essa imagem, o que você imagina? Você imagina o quê? Que é só um monumento ou faz parte de uma cultura, de uma tradição? As pessoas irem lá no Cristo Redentor para visitarem, ok? Fazerem uma visita formal ou informal, tirarem foto, é só isso? Não, gente. O Cristo Redentor representa a própria cidade do Rio de Janeiro, ok? Então, quando você olha para o Cristo Redentor, você vê o Rio de Janeiro. Você vê a Gávea aqui, você vê toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, o Cristo Redentor, dentro de um patrimônio, ele representa a cidade do Rio de Janeiro, ou seja, representa culturalmente toda a população do Rio de Janeiro. Bom, quando a gente fala patrimônio mundial ou ainda patrimônio da humanidade, primeira coisa que a gente se pergunta, o que é? Então vamos lá. É uma região, né? Patrimônio mundial ou ainda patrimônio da humanidade, é uma região, veja bem, não é região Nordeste, Norte e Sul, não estou falando em região
É um local, tá? Local. É uma região ou área denominada sítio. Lembra que eu falei aqui sobre a Serra da Capivara, que lá nós encontramos diversos sítios arqueológicos? Então é isso que eu estou falando. Lembrando que eu já falei sobre isso. Quando a gente fala sítio aqui, não é aquele sítio que você vai lá para pegar manga, não. Para pegar caju, não, tá? Aquela área que talvez teu pai tem, seu avô tem, não é isso aí não, tá bom? Sítio é um local pequeno, onde fica ali algum memorial, alguma coisa que nos lembre o nosso passado. É isso que eu falo de sítio. Então pode ser uma pintura, pode ser uma ossada, pode ser vestígio de alguma coisa, uma pedra. Então tudo isso faz com que a gente lembre do nosso passado, que vem a ser considerada pela comunidade científica de inigualável e fundamental importância para a humanidade. Bom, aí resta dizer, nem todo local é considerado patrimônio cultural da humanidade, ou patrimônio histórico. Para ele ser reconhecidamente patrimônio histórico, ele passa por todo um processo. Primeiro ele tem que ser descoberto, tá? Alguém tem que descobri-lo, geralmente arqueólogos ou historiadores, ou paleontólogos. Então se descobre, depois é feito uma série de testes para saber cronologicamente, ou seja, a data daquele vestígio, né, daquele sítio, daquele patrimônio. Aí posteriormente passa por um processo aí que dentro de cada país tem os institutos que vão determinar se aquilo se torna patrimônio ou não, ok? Bom, aqui nós temos a lista dos países com 10 ou mais sítios incluídos como patrimônio mundial. Então, eu queria puxar aqui, ó. Claro, quem está aqui em cima, ó, lá em cima, é que tem mais. Aqui você tem o país na frente, a quantidade, ok? De sítios, no caso, patrimônios incluídos. Se você ver bem aqui, o Brasil, ó, tem 22. 22 patrimônios nacionais, devidamente registrados. Mas nós temos lá a Itália com 55, a China com 55, a Espanha com 48, né? A Alemanha com 46. Então nós estamos aqui basicamente, mais ou menos em 12º lugar. Entendeu? Então precisamos evoluir muito. Nós somos um país que ainda não sabe preservar seus patrimônios. Bom, e aí a gente fala sobre patrimônios mundiais materiais da humanidade. Primeiro, vamos falar sobre patrimônio material da humanidade. Então, vamos ver alguns, são muitos, né, no mundo inteiro, espalhados pelo mundo inteiro, mas vamos ver alguns. Aí vocês devem pensar, tem diversos patrimônios que a gente pode colocar como patrimônio da humanidade. Um deles que eu trouxe aqui, que talvez não seja muito conhecido, é o Taj Mahal. Gente, isso aqui é uma coisa belíssima. Fica na cidade de Agra, na Índia, e deve ser um dos patrimônios da Unesco. A Unesco é uma das instituições, certo, que cuida legalmente da preservação desses patrimônios no mundo inteiro. Ok? Mais famosos e icônicos do mundo, ou seja, né, que tem uma coisa esplendorosa, uma forma gigantesca. Construído no início do século XVII, esse incrível mausoléu de mármore atrai uma enorme quantidade ou quantia de visitantes todos os anos. Isso aqui tudo é mármore. Certo? E olha só a dimensão. Gente, isso aqui, vocês não imaginam como isso aqui é enorme. Você tem uma ideia, ó, aqui você tem as pessoas. Ó. Olha, isso aqui tudo é mármore. Certo? Isso aqui é tudo bem cuidado. Lembrando que isso aqui é do século XVII, mas ainda está lá. Ok? Vamos ver outro. Grande Barreira de Corais da Austrália. A gente nunca imagina que corais pode ser um patrimônio da humanidade, patrimônio histórico da humanidade, um patrimônio material da humanidade. E é. Aqui nós temos esta exposição natural da fauna marinha, é uma das melhores atrações da Austrália. Tá? Isso aqui fica na Austrália. A Grande Barreira de Corais possui mais de 2.300 quilômetros de extensão e passa por mais de 900 ilhas. Então aqui você tem uns e vai tendo outros. Então é nessa extensão de 2.300 quilômetros de coral. Lembrando que esses corais, eles representam a vida marinha. É aqui onde boa parte dos animais marinhos se alimentam. Então, quando você destrói isso aqui, você está destruindo também boa parte desses animais marinhos, assim como acontece
certo? Nas florestas. Quando você derruba a floresta, você também está derrubando, de certa forma, dizimando boa parte dos animais que ali estão. Bom, Grand Canyon. Isso aqui é muito famoso, porque isso aqui a gente vê muito nos filmes, né? Passando nos filmes. Fica no estado do Arizona, nos Estados Unidos da América, é uma das atrações naturais mais famosas de todo o país. Isso aqui, gente, chama-se Grand Canyon porque é como se fosse um buraco muito grande formado por grandes montanhas. Então isso aqui é enorme, tá? É enorme isso aqui. Depois, se você quiser, vai lá na internet e pesquisa mais sobre esses patrimônios, que é bem interessante. A Ilha de Páscoa, no Chile. Quem já assistiu Uma Noite no Museu, aquele primeiro filme, sabe do que eu vou falar, certo? Que lá tem um desses aqui da Ilha de Páscoa, né? Tem até lá no filme que ele diz que tem lá o ator, né, que interpreta lá o vigia do museu, e tem a arquitetura, né, lá da Ilha de Páscoa. Ele diz assim, tu quer um chicletão, né? Então, isso aqui são exatamente essas esculturas da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é um lugar de bastante interesse para arqueólogos e historiadores devido aos seus mistérios escondidos, porque até hoje a gente ainda estuda quem foi que fez isso e por quê, ok? É também um dos patrimônios mundiais da Unesco mais remotos que existem. Isso é muito antigo, gente, ok? Bom, São Petersburgo, na Rússia, também é uma cidade considerada, um local considerado patrimônio histórico. A antiga capital do Império Russo não é apenas um lugar de grande importância histórica, como também é uma das cidades mais lindas de todo o país russo, ok? É muito bonito. Isso aqui tudo é arquitetura muito antiga. Por isso que é considerado um patrimônio histórico mundial. Cataratas do Iguaçu, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, porque no Brasil nós também, lembra lá, nós temos cerca de 22 patrimônios históricos. Esse patrimônio fica em 2 países, Brasil e Argentina. Então, fica uma parte na Argentina e uma parte no Brasil. As Cataratas do Iguaçu são um dos pontos turísticos que mais precisam ser visitados em qualquer viagem ao redor da América do Sul. Lembrando que as cataratas têm tempo que elas não estão dessa forma aqui. Isso aqui é no tempo do inverno. Tem tempos que elas estão secas, ok? Então, geralmente quem vai visitar escolhe exatamente esse período do ano em que elas estão dessa forma, porque é muito bonito. Bom, e aí os patrimônios imateriais da humanidade? Nós vimos patrimônios materiais, aqueles que a gente está ali, percebe, é matéria, existe ali, tá? Você pode pegar, você pode sentir até. Mas e os patrimônios mundiais e materiais da humanidade? Vamos ver alguns? Capoeira, gente, a roda de capoeira, ok? A gente não poderia deixar de falar da roda de capoeira. É uma mistura de dança e luta e tem entre suas origens o período da escravidão. Quando os escravos vieram para cá trazidos à força, escravizados aqui, né, que a gente chama de escravos, talvez escravizado não seria o termo correto, o que acontece? Eles também trouxeram grandes tradições culturais, e uma delas foi a roda de capoeira. A capoeira desenvolveu-se com um rito social e de solidariedade entre os escravos. Na roda de capoeira, os mestres, formados na tradição, transmitem o saber aos demais. Hoje, um dos símbolos da identidade brasileira é praticado em mais de 160 países. Você pensava que capoeira só era praticada aqui? Não é. A capoeira é praticada, gente, em mais de 160 países. Inclusive no Japão e na China se pratica capoeira. Interessante, né? Bom, o frevo. Quando a gente fala frevo, a gente lembra logo do carnaval. E lembrando do carnaval, a gente lembra de Olinda, de Pernambuco, porque o frevo realmente é originário de lá. A expressão artística do Carnaval de Recife é uma forma musical, coreográfica e poética, enraizada em Pernambuco. O gênero musical urbano surgiu no final do século XIX, no carnaval caracterizado pelo jogo de braços e pernas e dança frenética. A manifestação artística desempenha importante papel na formação da música brasileira. Gente, quem dança frevo parece assim uma coisa de doido, uma coisa de louco, porque é muito movimento, é muito movimentado.
E esse movimento de perna é tremendo. É uma coisa assim, tipicamente de bailarino. Eu não me arriscaria, né? Porque eu acho que eu me quebraria todo. Eu acho que o César, que está aqui também me acompanhando, não se arriscaria, porque talvez se quebraria todo também. Tá? Mas vocês talvez possam fazer isso. Só que não faz parte da nossa tradição piauiense, né? Mas a gente conhece. Está bem aqui do lado, aqui no estado de Pernambuco. E aí nós temos a dança dos derviches da Turquia, aqui. Olha, conhecida no Ocidente como a dança dos derviches, a cerimônia Sema é um culto praticado sobretudo em Istambul e Konya por religiosos islâmicos, membros da ordem sufista Mevlev. No decurso da meditação, os derviches entram em transe rodopiando sem parar horas a fio. Bom, vamos imaginar o seguinte, se você já ouviu falar naquela dança dos centros espíritas, é mais ou menos parecido. Só que eles têm a própria manifestação, né? A própria tradição deles. Nós estamos falando de uma dança que não é praticada, não é culturalmente nossa. Tá? Isso aqui é de um outro país, Istambul, na Turquia, mas é um patrimônio imaterial. Ok? Bom, e o tango, gente? Tango na Argentina. Você, professor, falar do tango. Exatamente. Porque o tango não é... A gente diz que o tango originalmente é da Argentina, mas hoje ele é praticado em muitos países do mundo. A mistura de elementos europeus, africanos e nativos na bacia do Rio da Prata deu origem a uma identidade cultural específica manifestada na música e na dança. Desenvolvidas tanto na margem argentina como na margem uruguaia, tá? Então ali. Os dois países partiram a distinção atribuída pela Unesco, ou seja, se tornou um patrimônio histórico por causa dessa identidade cultural. Né? Esses dois países, através dessas manifestações, exatamente tornaram o tango um dos patrimônios imateriais que deve ser preservado pela humanidade. Ok? Bom, eu não poderia deixar de trazer, gente, a questão do cemitério do Batalhão Heróis do Genipapo. Olha, se você já ouviu falar da Batalha do Genipapo, então a gente tem que lembrar, 13 de março, né? É comemorado aqui, no Piauí, a Batalha do Genipapo. Essa batalha, ela deu origem a uma das tradições mais promissoras, historicamente falando, né, que é comemorada aqui no Piauí. Por quê? Vou contar um pouco dela. A Batalha do Genipapo se deu entre pessoas aqui do estado do Piauí, junto com pessoas do Maranhão, do Ceará, armadas de faca, pau, tá, sem nenhuma arma. Eles combateram o exército imperial na época pela independência do Brasil, certo? Então, quando o Brasil proclamou a independência, muitas províncias não aceitaram. Aqui, no caso, né, houve esse confronto com o exército imperial a comando lá do Major Fidier, certo? E esses homens, a maior parte lavradores, donos de casa, pais de família, se embrenharam nessa luta, usando apenas facão, foice, pau, machado, combatendo canhões, né, naquele tempo, aqueles rifles com arma de fogo, etc. Então, e conseguiram. Daí morreu muita gente, e aqui nós temos aqui o cemitério que fica ali em Campo Maior, certo? Aqui cerca de 2 horas aqui de Teresina, fica em Campo Maior. Aqui você tem um cemitério que representa essa tradição, porque foi exatamente lá, às margens do rio Genipapo, lá em Campo Maior, que se deu essa batalha. Ok? Bom, a Igreja Nossa Senhora das Mercês, em Jaicós, também é um patrimônio histórico nacional, material da humanidade. Construída pelos jesuítas, que faziam missões nos sertões piauienses, consagraram a capela Nossa Senhora das Mercês. E construíram a capela a ela dedicada, ou seja, a Nossa Senhora das Mercês. Em março de 1723 houve o término dessa construção. Então nós estamos falando aí do século XVIII, muito tempo, certo? Essas igrejas antigas, basicamente todas elas se tornaram patrimônio histórico da humanidade. Bom, e aí vem a pergunta. Preservar por quê? Preservar por quê?
Por que que nós devemos preservar nosso patrimônio? Olha, a gente pode pensar em duas questões, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você tira uma foto no seu celular, com seu pai, sua mãe, de família, e geralmente você quer rever essa foto. Quando você vai rever essa foto, depois de algum tempo, você não sente uma certa saudade, uma certa nostalgia, certo? Imagina se aquela foto tivesse se perdido. Imagina sua mãe procurando aquela foto. Ei, Camila, tu lembra daquela foto que a gente tirou naquele dia lá do Natal? E aí eu não lembro mais onde está, onde se perdeu tal. Então, isso cria uma nostalgia. Gente, o patrimônio histórico é a mesma coisa. Só que essa nostalgia é histórica. O que significa isso? Que esse patrimônio faz a gente lembrar de como era no passado, tá? Para que a gente não esqueça das nossas memórias, das nossas tradições. Então, é importante preservar o patrimônio histórico porque ele representa toda a história e o desenvolvimento do povo, ou de um povo, de sua cultura e arquitetura, sendo uma forma de manter viva a tradição cultural. Olha só, imagina vocês, daqui a 30 anos, vocês vão estar aí mais ou menos com 41 anos. Provavelmente vocês vão estar formados, já sejam advogados, médicos, engenheiros, que é isso que a gente quer, enquanto professor, né? Então vocês vão estar lá com as suas famílias. E aí, o que vocês vão contar para os filhos de vocês? Aí vão contar que me viu dando aula? Ah, deixa eu contar aqui para vocês. Olha, lembro que eu assisti uma aula lá no dia 27 do professor J, ele falando sobre patrimônio cultural. Você vai contar isso? Bom, tudo bem se você contar. Mas o que vai predominar é aquilo que você vai lembrar, algo material que você tem para lembrar. Então, se você andar com seus filhos aqui em Teresina, daqui a 30 anos, que vai estar totalmente diferente, quando você chegar perto da igreja São Benedito, você vai mostrar, aqui é a igreja São Benedito, aqui é um patrimônio histórico nacional do nosso Brasil e precisa ser preservado. Essa igreja já existe há mais de 150 anos, etc, etc. Então, você vai contar. E se não tivesse a igreja, como é que você iria contar essa história? Então, gente, é para isso exatamente que existe o patrimônio. Esse patrimônio tem que ser preservado. É como você preservar aquela foto que você tirou lá no ano passado, junto com seu pai, sua mãe, sua avó, toda a sua família no Natal. Ou numa ocasião do seu aniversário, por exemplo. Você vai relembrar. Essa foto ela vai, com o tempo, se tornar um patrimônio, ou seja, um patrimônio cultural da sua família que faz você relembrar do passado. Ok? E aí, é importante a gente pensar que esses patrimônios, que eu estou mostrando aqui para vocês, a Igreja Nossa Senhora das Mercês, o Cemitério da Batalha de Genipapo, o tango, a dança dos derviches, tá? O frevo, que aqui nós temos patrimônios tanto local, como nacional, como mundial, né? O frevo, por exemplo, é regional, tá? Aqui nós temos a roda de capoeira, que também é um patrimônio nacional imaterial, mas que está presente em grande parte do nosso Brasil e em mais de 160 países. As cataratas do Iguaçu, você tem São Petersburgo na Rússia, você tem a Ilha de Páscoa, o Grand Canyon, a Grande Barreira de Corais na Austrália, o Taj Mahal. Ok? Taj Mahal. Então, todos esses patrimônios, eles fazem parte da nossa história e têm que ser preservados, sejam eles materiais ou imateriais. Beleza? Deu para pensar nisso, né? Estou passando aí, para vocês terem uma ideia de como esses patrimônios eles são importantes para a nossa tradição cultural. Ok? Bom, aí você pode estar perguntando, professor, mas por que você não mostrou a Serra da Capivara? Na aula passada eu mostrei. A gente sabe que a Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, aqui no estado do Piauí, se tornou um dos grandes centros de referência de pesquisa histórica e paleontóloga, né? Na área de paleontologia e arqueologia. Por quê? Porque lá estão localizados centenas de sítios arqueológicos que se tornaram patrimônio histórico da humanidade. Então vem gente, vem historiadores, pesquisadores de tudo quanto é canto do mundo
tá? Para estudar na Serra da Capivara, fazer pesquisas na Serra da Capivara, sobretudo em relação à origem do homem americano. Como é que esse homem esteve aqui? A gente sabe que hoje se tornou um patrimônio histórico da humanidade, único e inigualável, tá? Que tem que ser preservado. E a gente sabe que isso não é tão fácil. Ok? Bom, então, resumindo, a pergunta básica é, a partir de agora, quando você perceber que existe um patrimônio na sua cidade, seja uma igreja, seja um local, tá? Seja uma região ali, um espaço pequeno, o que você vai fazer? Gente, tem que lutar para preservar. Assim como a gente luta para preservar o meio ambiente e os animais, os rios, a gente também tem que lutar para preservar o patrimônio cultural, material ou imaterial da humanidade. As nossas tradições não podem se perder. Tudo bem? Bom, vamos então para nosso desafio, aquele velho desafio que a gente tem toda a nossa aula. Calma aí, não é tão complicado. Dessa vez o desafio vai estar lá no livro de vocês, ok? Lá no livro APS, que todos vocês têm, o livro de história, claro. O que você vai fazer? Responder as questões 1 e 2 do seu livro de história, lá na página 155. Então, vou reformular. Localiza aí agora, nesse 1 minutinho aí, localiza, pega o seu livro e localiza a página 155. Bora lá? Vou contar de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Localiza. Localizou? Beleza. Agora localiza lá na página 155 a questão 1 e 2. Marca de lápis aí, ok? Essas questões são as duas questões que vocês vão responder. É facinho. Aí, professor, mas como é que eu faço? Eu vou copiar no caderno? Pode ser. Pode ser sua resposta? Pode. Depois você pega, joga lá no mob para o seu professor, né? Ou manda para o seu professor para ele dar uma olhada. E ele vai corrigir, se quiser, né? Eu acho bom porque muitas vezes o professor pode dar também algumas dicas para vocês, tá? Verificar se está bom ou se não está. Então você vai lá, faz a sua tarefa, responde essas duas questões. É muito simples, não é complicado. Lá na página 155 do livro de história. Depois você pode, sabe o quê? Como eu digo sempre, trocar figurinhas com seus colegas. Coloca lá no grupo, manda no privado para o seu colega manda para você, e vocês ficam trocando figurinhas. Isso é muito bom, gente. Em época de pandemia que a gente não pode sair, então é bom a gente estar se comunicando mesmo de forma virtual pelo celular. Tudo bem? Então manda lá para o seu colega ou para a sua colega, ela manda de volta. Ela pede a ela para assistir, tá? Essa aula de hoje vocês fazem isso. Bom, falando em aula, eu sempre lembro, gente, se você perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor, assista a aula, porque é extremamente importante que você participe das aulas, que você esteja assistindo às aulas. Por quê? Sempre digo, as aulas de história, como as outras também, das outras disciplinas, são sequenciadas. Se você perdeu a aula passada, para você poder entender hoje, claro, você vai entender, mas já fica mais complicado. Então, perdeu lá, liga lá para o seu professor, manda um direct lá para ele, professor, olha, eu estou precisando aqui da aula do professor Jota lá para assistir, a aula dele é muito bacana, muito legal, queria que o senhor mandasse o link, eu não tive condições, meu celular debugou, né? Deu um pane aqui no meu celular, não tinha internet, etc, etc. Então, vai lá e pede o link. Tudo bem? Beleza? É isso aí, gente. Então, gente, a gente se despede aqui, lembrando aquela história, aquelas recomendações de sempre. Saiu, usar máscara, voltou a lavar as mãos, lava sua máscara, coloca no sol. Às vezes até eu passo ferro na minha, né? Nem lavando, eu não acredito que o vírus se acabou ali. Então, se cuidem. A gente se vê na próxima aula, lembrando que a gente já vai entrar em dezembro, tá? Então, gente, é isso aí. A gente termina aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrem do que a gente falou e na próxima aula a gente se vê, tá? Tchau, tchau. Bom dia,
dia, meus amores. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano. Eu sou a professora Ila, professora de português do 5º ano, e vamos começar mais uma aula. Hoje, nosso assunto vai ser texto teatral. A gente vai continuar com o trabalho nesse gênero que a gente já começou na semana passada. Lembram-se? Nós já vimos várias peças, já vimos vários textos teatrais. Nós vamos continuar ao longo dessa semana, ok? Tenho certeza que as professoras e os professores estão elaborando 1000 planos e 1000 atividades para vocês fazerem com esse gênero tão bacana, ok? Mas antes de falar sobre o gênero propriamente dito, vamos ver o nosso texto de fluência da semana. Hoje é terça-feira, então vocês têm que fazer uma leitura em voz alta para a professora ouvir, ok? Tem que se sentar, ler o texto bem bonito, bem tranquilo, gravar um áudio e enviar para a professora, ok? Mas antes disso, vamos treinar nós dois, tá bom? Eu vou ler aqui e você vai ler junto comigo aí na sua casa, ok? Vamos lá? Vamos tentar? Vai dar certo. O texto dessa semana se chama Tempo para Tudo. Eu particularmente adorei esse texto, então vamos começar a nossa leitura. Tempo para tudo. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar, tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Olha que texto mais rico. Eu tenho certeza que a leitura dessa semana está sendo maravilhosa, muito gostosa de fazer, não tá? Então, ontem vocês fizeram a leitura silenciosa. Hoje vocês já treinaram a leitura em voz alta comigo. Então, agora só falta você se sentar, fazer uma leitura em voz alta bem bonita, gravar um áudio e enviar para a sua professora, ok? Tenho certeza que ela vai adorar ouvir a voz de vocês lendo esse texto. Ainda mais um texto tão bacana como esse, ok? Para quê? Eu gostei tanto desse texto, tanto, vocês não fazem ideia, que eu coloquei algumas questões para a gente exercitar a nossa compreensão sobre ele, na verdade, ok? Que relação podemos estabelecer entre as palavras destacadas nos versos abaixo? Vocês perceberam, né? É um texto em versos. É um texto em versos, ou seja, é um poema, não é? Cada partezinha dessa é uma estrofe, e cada estrofe tem os seus versos. Então, nesses dois versos, eu destaquei duas palavras. Tempo para rasgar e tempo para costurar. As palavras destacadas são rasgar e costurar. Existe uma relação entre elas, não existe? Vamos ver qual é. Rasgar e costurar são sinônimos? Rasgar e costurar são escritas com as mesmas letras? Rasgar e costurar são começadas com a mesma letra? Ou rasgar e costurar são antônimos? Rasgar e costurar são duas palavras que elas se relacionam. Mas qual é a relação que elas têm? Elas são sinônimos, ou seja, elas têm o mesmo sentido, significam a mesma coisa? Elas são escritas com as mesmas letras? Essa de cara a gente já sabe que não é, né? Elas começam com a mesma letra? Essa também de cara a gente já sabe que não é, porque rasgar começa com R e costurar começa com C. Ou será que elas são antônimas? Rasgar é o contrário de costurar. Eu tenho certeza que vocês já sabem a resposta, mas vamos confirmar. Rasgar e costurar são antônimos. Rasgar é quando você rasga o pano e costurar é quando você remenda os dois pedaços do rasgo, né? Quando a gente rasga, a gente divide o pano em duas partes, ou 3, ou 4, dependendo do rasgo. E costurar é juntar essas partes, então elas são antônimos. O texto de fluência nos mostrou diversas coisas que o tempo permite fazer. O que podemos concluir a partir da leitura dele? Gente, o nosso texto de fluência, ele é tão rico
que ele nos mostra uma lição. Eu tenho certeza que a professora de vocês já trabalhou essa lição. Se não trabalhou, ela vai trabalhar. É certeza absoluta. Ele diz que nós temos tempo para odiar, nós temos tempo para amar, temos tempo para guerra, tempo para paz, tempo para rasgar e tempo para costurar. Nós temos tempo para demolir ou destruir e tempo para construir. O que a gente pode concluir a partir disso? A partir de todas essas coisas que o texto mostra que nós podemos fazer com o tempo. Nós podemos concluir que o tempo é curto e não permite fazer quase nada? Ou que o tempo é longo, mas não dá para fazer muita coisa? Que o tempo é curto, mas permite fazer e desfazer o que foi feito? Ou será que o tempo é longo e permite fazer e desfazer o que foi feito? Lembram da questão anterior que eu falei rasgar e costurar? Rasgar, você abre o pano. Costurar, você fecha o rasgo. Ou seja, está desfazendo o que foi feito antes. Tempo para odiar e tempo para amar e tempo para odiar. O amor é uma construção. O ódio é a desconstrução do que foi construído pelo amor, não é? Então, existe tempo para os dois. Tempo para construir e tempo para destruir. O que eu quero dizer para vocês? Que o tempo, ele nos permite fazer e refazer. E depois fazer de novo. Certo? A conclusão que nós chegamos, então, é que o tempo é longo e permite fazer e desfazer o que foi feito. Na última estrofe, ele diz: há tempo para a guerra e há tempo para a paz. A guerra é a construção de coisas ruins. É quando, na verdade, a destruição daquilo que estava construído. E a paz é uma construção novamente. Ou seja, quando a guerra destrói, e existe um tempo para isso, logo depois vem o tempo de construção, que é o tempo de paz. Então, o tempo, ele é tão longo e nos permite tantas coisas que nós podemos fazer, desfazer e fazer novamente. Mas o tempo é infinito, as vidas não são. Olhem bem a diferença. O que nos permite fazer muitas coisas? O tempo. Mas a vida de cada um, que é o tempo definido de cada um, esse não é infinito. Então, a gente tem que aproveitar bastante o tempo que nós temos. A parcela do tempo que a gente tem, que é a nossa vida, a gente tem que aproveitar. Gente, eu adorei esse texto. Vocês entenderam, né? Mas, enfim, nossa aula não é sobre o nosso texto de fluência, infelizmente. Nossa aula é sobre texto teatral e com foco na seguinte habilidade. É a habilidade de inferir informações a partir do texto, que é uma inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, uma inferência geral. Ou seja, o que isso quer dizer? O que eu vi, o que eu já li e o que eu já sei sobre determinado assunto. Todo o texto que nós lemos, ele nos fala sobre um determinado tema, sobre algum assunto, correto? Correto. Mas aquele texto que nós lemos, ele nem sempre é o primeiro. Normalmente não é o primeiro texto que fala sobre aquele determinado assunto, correto? Então, existem textos anteriores que nós podemos ler sobre aquele determinado assunto e que nós podemos aprender sobre aquele assunto. Estão compreendendo? Eu vou explicar melhor. Todo texto fala de um assunto e a gente entende ele quando está lendo. A gente aprende sobre esse assunto, então a gente pode falar sobre esse assunto, ok? Mas existem outros textos que também falam do mesmo assunto. E quando nós vamos lê-los, nós automaticamente nos lembramos dos textos anteriores, das lições anteriores que tivemos sobre aquele mesmo assunto, aquele determinado tema. Correto? Então, quando nós fazemos inferências, nós estamos colocando para fora conhecimentos que nós já temos sobre aquele determinado assunto. Exemplo.
No texto de fluência, fala o seguinte: há tempo para odiar e há tempo para amar. Há tempo para a guerra e há tempo para a paz, ok? Tempo de guerra e tempo de paz é a última estrofe. Quando eu leio tempo de guerra e tempo de paz, eu já lembro a guerra está relacionado com odiar. Então é como se fosse a mesma coisa, como se um relacionasse com o outro. Mas o tempo da paz é o mesmo tempo de amar. Então eu já estou relacionando, ou seja, quando eu digo é tempo para a guerra, eu já estou inferindo, é o tempo também para odiar. É o mesmo tempo que foi falado antes, é esse tempo que está falando agora. E o tempo para a paz é o mesmo tempo para amar. Ou seja, já estou inferindo, eu já estou me lembrando de algo que eu li antes no mesmo texto e já estou transbordando esse conhecimento para essa estrofe que eu estou lendo agora. Compreenderam? Ai, tia, isso é complicado. Não, isso não é complicado. Vamos continuando com a aula que com certeza vocês vão entender, ok? Mas gravem isso na mente de vocês. Inferência local, quando você coloca para fora um conhecimento que um conhecimento agora daquilo que você já leu no mesmo texto, que você leu anteriormente no mesmo texto. E uma inferência geral é quando você bota para fora, transborda um determinado conhecimento sobre aquele texto baseado em textos que vocês já leram antes, em outros textos anteriores, ok? Gravem isso na cabeça de vocês, vocês vão precisar disso, mas um pouquinho mais para frente, tá? Nosso gênero da semana é texto teatral. Então, obviamente, eu não vou trazer qualquer texto para vocês, né? Eu quero que vocês acompanhem agora uma história muito bacana que eu trouxe para vocês de um amigo meu muito injustiçado ao longo da história, ao longo do tempo, tá? Eu quero que vocês acompanhem a história dele e que vocês prestem atenção, ok? É a história do lobo mau. Vamos ver se ele é mau mesmo. Oi, eu sou o lobo mau. Na verdade, meu nome é Maury Clayson. Mas como vocês perceberam, meu nome é muito grande e eu acabei abreviando para Mau. Se arrependimento matasse, eu já teria morrido. Eu fiquei conhecido como o lobo mau, mas não porque eu sou malvado, e sim porque Mau é a abreviatura de Maury Clayson. Se arrependimento matasse, eu já teria morrido. Nunca teria assumido esse apelido para mim. Enfim, hoje eu não vim falar do meu nome, eu vim falar sobre essas historinhas aí e julgamentos que espalham sobre mim. É tudo calúnia. Tudo. Eu não sou malvado, não sei de onde tiraram isso. Eu acho mesmo é uma falta de respeito falarem tantas coisas malvadas sobre mim. Eu não entendo porque todo mundo acha que eu sou mal de verdade. Eu ando por aí, cuidando da minha vida, sem mexer com ninguém. Mas quando caçam conversa comigo, eu não fico quieto, não. Eu não fico por baixo, não. Pois se eu não me defender, ninguém vai. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim me defender de tantas calúnias, tantas histórias estapafúrdias sobre mim. Primeiro foi aquela meninazinha egoísta, pequenininha e egoísta da Chapeuzinho Vermelho. Naquele dia, eu tinha acabado de perder o emprego, estava morrendo de fome, quando a vi andando pela floresta com uma cesta cheia de coisas gostosas que tinham um cheiro delicioso. Só fui lá perguntar: moça, você pode me dar um pouquinho de comida? E sabe o que foi que ela respondeu? Meninazinha malcriada. Ela disse que não era pro meu bico. Ora, vê se pode. Eu nem tenho bico. Aquela menina queria mesmo era comer tudo sozinha. E ficou inventando que eu tava querendo comer ela. Que história mais sem noção. Isso sem falar da avó trambiqueira dela. Aquela trambiqueirazinha de cabelo grisalho.
Eu cheguei na casa dela só para pedir um pouco de comida e quando ela me viu, abriu um sorriso suspeito e saiu correndo pegando uma bolsa, um chapéu, uma espingarda, dizendo: "Fica à vontade, meu lobo, eu vou sair, vou caçar. Se alguém chegar, não deixe entrar não. E não diga que eu saí não, é segredo." Psh. Olha que velhinha mais esperta. Dizendo isso, ela saiu correndo. Eu não pude nem dizer um ar. O que eu ia fazer? Eu entrei, comi, matei minha fome e ainda fui me deitar um pouquinho para descansar a comida. Quando eu me espanto, só vem aquela meninazinha egoísta de novo, entrando feito um furacão dentro da casa. Eu levei o maior susto da cama. E ela já veio gritando, fazendo um monte de perguntas que eu nem sabia o que ela estava dizendo. O que eu podia fazer? Fui respondendo. Aí, do nada, a avó trambiqueira dela chegou também, toda posando de caçador, inventando uma história de que eu queria comer ela e que tinha botado ela para correr de casa. Olha que coisa mais mentirosa, sua veinha esperta. Uma senhora idosa dessa, podendo estar fazendo crochê, ficar inventando isso de um lobo como eu, só porque eu sou peludo. Mas que coisa. Aí eu não podia fazer mais nada, saí correndo, depressa, de perto daquelas duas. Meu Deus, quem diria? Mas isso não foi o começo. Não foi o começo. Antes disso, já tinha passado pela mão daqueles 3 porquinhos. Meu Deus, que perrengue que eu passei por causa de 3 porquinhos descuidados. Vocês nem acreditam, mas eu vou contar para vocês. E eu espero que vocês acreditem, porque a história que eles contam por aí não é verdade de jeito nenhum. Será que ninguém se lembra daquelas casas que eles construíram? Aquelas casas que estavam prontinhas para cair. Na primeira chuva ia cair. Naquela época, eu era funcionário de um escritório de engenharia e arquitetura que estava fiscalizando justamente essas construções mal feitas e irregulares. Eles me mandaram notificar aqueles porquinhos por causa das casas mal construídas. Estavam prestes a desabar. Imagine aí, se dá uma chuva forte e eles estão lá dentro, aquelas casas desabam com eles lá dentro. Imagine aí os coitados. Tudo isso por causa do descuido de umas casas mal construídas. Isso não estava certo. Eu fui lá e dei a ordem de despejo. Quando eu falei o que estava acontecendo, eles fizeram a maior confusão e saíram correndo. Saíram correndo tão rápido que as casas desabaram, que nem eu tinha dito que ia acontecer. E ainda foram inventando que eu é que estava soprando. Mas olha para minha cara, será que eu tenho idade de sair soprando casa? Eu não tenho nem fôlego para isso. Aí, eles foram correndo, saíram correndo, como se eu estivesse ameaçando eles de alguma coisa. Eu tive que ir atrás, eles tinham que assinar os papéis. Cheguei na casa do terceiro irmão, só dizendo: venham cá, porquinhos, assinar os papéis da ordem de despejo. Eu preciso levar para a firma, eu preciso mostrar para o meu chefe. Eles fizeram a maior confusão, dizendo que eu tinha derrubado as casas com um sopro. E o outro irmão acreditou, pegou uma panela de água quente e saiu jogando em mim. Eu fiquei todo queimado e ainda perdi meu emprego. Fiquei sem emprego, fiquei com a cauda queimada, com fome e ainda saí como vilão da história. Vejam que injustiça é isso. Mas se vocês querem saber, eu acho que essas histórias com meu nome são muito injustas. Eu passando fome, eu perdendo meu emprego e ainda saí como vilão da história.
Meu Deus, isso é muito injusto, não tem fundamento. Mas eu já vim, eu já fiz o que eu devia fazer e me defendi. Agora eu vou embora antes que inventem mais histórias sobre mim. E se quer saber, vocês não acreditam em qualquer coisa. Eu não sou o lobo mau de verdade, não. Eu sou o lobo Mauri Cleison. E sou um lobo bonzinho e trabalhador. Adeus. Coitado, né, minha gente? Coitado do lobo Mauri Cleison. Quanta injustiça que ele sofreu, não foi? Mas, enfim. Lembram-se que na semana passada eu falei que existia 2 tipos de texto teatral, que era o diálogo e o monólogo? Então, semana passada eu trouxe para vocês diálogos, certo? Que os personagens, mais de uma personagem falava. Hoje, eu tenho certeza que vocês observaram a diferença. Era só o lobo falando, ou seja, era um monólogo, porque ele estava falando para vocês, para o público, ok? Vamos ver se vocês prestaram atenção no texto. Gente, coitado do Mauri Cleison, coitado do lobo, ele não fez nada de mal, perdeu o emprego ainda mais. Mas vamos lá, no trecho. Eu não fico por baixo não, pois se eu não me defender, ninguém vai. Por que o lobo acredita que ninguém o defenderia? Vamos lá, vamos nos lembrar sobre o que nós já lemos sobre lobos. Vamos retomar os conhecimentos que nós já temos sobre lobos e vamos pensar. Por que o lobo acha que ninguém defenderia ele? Por que ele sente a necessidade de se defender sozinho? Porque ninguém faria isso por ele. Será que é porque todos acham que ele é bom? Ou porque todos acham que ele é verdadeiro? Ou porque todos acham que ele é divertido? Ou porque todos acham que ele é malvado? O que vocês acham? Lembrem aí de coisas que vocês já leram, de tudo que vocês já leram sobre lobos. Tudo que a gente vê sobre lobos nos mostra o quê? Que um lobo é um bicho malvado. Então, todos os textos anteriores sempre nos mostraram que o lobo é mau, né? Já está no nome. Então, nós já inferimos que ele é malvado. E ele sabe disso, por isso ele diz, se eu não me defender, ninguém vai. Ok? Então, olha o que a gente já entende. Os outros textos sempre mostraram que o lobo é malvado. E ele tem consciência desses textos, então ele já faz a inferência. Se eu não me defender, ninguém vai. Porque nós fazemos isso também. Nós já retomamos o que lemos antes e já entendemos que ele é um animal malvado. Por que a Chapeuzinho Vermelho disse que o que ela levava na cesta não era para o bico do lobo? Porque ele é reconhecido como animal insetívoro, que come inseto e não bolo? Lembrando, gente, nós já sabemos que a Chapeuzinho carregava bolos, doces, biscoitos, pães naquela cesta. Olha aí, a gente já tem que se lembrar. Vamos retomar os nossos conhecimentos sobre o que a Chapeuzinho Vermelho carregava. Em todas as histórias, sempre ela carrega bolos, doces, pães, coisinhas gostosas desse tipo, ok? Então, por que aquilo que ela está levando na cesta não é para o lobo? Porque o lobo é reconhecido como animal insetívoro, que come insetos e não bolos. Porque ele é reconhecido como animal vegetariano, que só come vegetais e não bolos. Porque ele é reconhecido como um animal carnívoro, que come carne e não bolos. Ou porque, apesar de ele ser conhecido como um animal que come bolos, ela não quis repartir com ele. Então, imaginem aí. Sempre que lemos sobre lobos, em todos os lugares, pode ser no livro de ciências, pode ser em algum canal, né? Sempre diz que os lobos se alimentam de quê?
Não é de bolo. Nós sabemos que nunca é de bolo. Eles se alimentam de quê? De carne. E a Chapeuzinho Vermelho já sabe disso. Ela já tem esse conhecimento. E nós também já temos esse conhecimento, que lobos são conhecidos como animais carnívoros. Se lobo é um animal conhecidamente carnívoro, ele não vai comer bolo. Se ele não vai comer bolo, então o bolo não é para ele, ok? Ou seja, a Chapeuzinho inferiu que ele não comeria bolo. E nós também fazemos essa inferência, não é para o bico dele, ok? Apesar de ele não ter bico, como ele mesmo disse. No trecho, como puderam acreditar nisso? Eu lá tenho cara de quem come gente viva? Isso foi algo que o lobo falou. O lobo acha difícil acreditarem nessa história, mas todos acreditam. Por que é tão fácil acreditar que o lobo comeu a vovó? Ele não comeu a vovó, né? Ele disse que ele não comeu a vovó, né? Mas todo mundo acha que ele comeu a vovó. Por que é tão fácil acreditar nisso? É porque ele diz que tem uma boca grande? É porque ele parece mentiroso? É porque ele é um predador conhecido e temido? Ou é porque ele não tinha mais nada para fazer? Vamos retomar novamente tudo que nós já lemos sobre lobos, tudo aquilo que nós já vimos sobre lobos, e vamos pensar, por que é tão fácil a gente acreditar que o lobo realmente poderia ter comido a vovó? É porque ele tem uma boca grande, porque ele é mentiroso, ou porque ele é um predador conhecido? Ou porque ele não tinha mais nada para fazer? Obviamente é porque ele é um predador conhecido. Então, vamos, para que a gente possa responder essa questão, a gente tinha que retomar todo o nosso conhecimento sobre lobos. O que nós já vimos que o lobo come? O lobo come o quê? Animais que ele caça, as presas que ele caça, ele come... Basicamente isso, são as presas que ele caça. Então, assim, se ele caça outros animais e come, então ele poderia muito bem ter comido a vovó, não é? Por isso é tão fácil acreditar que ele comeu ela, por isso é tão fácil acreditar que ele comeu a Chapeuzinho, e por isso é tão difícil acreditar que ele gostaria de comer bolo, o bolo da cesta da Chapeuzinho, não é? Última perguntinha. Por que as casas dos porquinhos tiveram as estruturas condenadas pelo escritório de engenharia e arquitetura onde o lobo trabalhava? É porque elas eram feias? Ou porque elas eram mal construídas? Ou porque elas eram bem construídas? Ou porque elas eram pequenas demais? Então, vamos retomar aqui. Como é que era a casa de palha? Como é que era a casa de madeira? Elas eram bem construídas? Ou não? Não, né, pessoal? Então, esse foi o motivo para elas terem sido condenadas pelo escritório de arquitetura de engenharia e arquitetura, tá? Não é porque o lobo queria acabar com as casas, não. E ele mesmo fala, não foi ele que soprou. Os porquinhos correram tão rápido que elas acabaram desabando, caindo por terra. Justamente porque elas eram mal construídas, ok? E essa construção errada, essa construção mal feita, foi que justificou a condenação das casas, ok? Então, para responder isso, a gente teve que retomar nosso conhecimento, não foi? Inferência. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de hoje. Nós falamos sobre inferência, nós falamos sobre as verdades do lobo mau, não é? Foi um prazer estar com vocês nesse primeiro horário. Eu espero que tenham entendido e espero que continuem acompanhando nossa aula, ok? Um abraço para todos vocês e até mais tarde. Bem-vindos de volta, meus amores. Vamos continuar com a nossa aula de hoje, tá? Como eu tinha falado antes, nós vamos continuar com o gênero textual, texto teatral, ok? Na aula anterior, nós falamos sobre uma determinada habilidade, nós vimos um determinado texto, agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, tá bom? Mas continua com o mesmo gênero. Só que, antes disso, eu quero trazer para vocês... Eu gostei tanto do texto de fluência dessa semana que eu trouxe para vocês um outro poema com o mesmo assunto.
ele fala sobre o mesmo assunto do texto de fluência, o tempo, só que de uma forma diferente, ok? Acompanhe a leitura comigo. Esse texto se chama O Tempo, foi escrito por Mário Quintana. É um autor que nós já conhecemos, né? Sempre trabalhamos textos dele. Enfim, o tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado mais um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Olha que coisa mais linda, né, gente? Que texto mais incrível. Eu vou reler essa parte porque é algo assim muito belo. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Então, tanto o texto de fluência, no texto de fluência, como nesse texto, nós conseguimos perceber que o tempo é algo sobre o que nós devemos pensar bastante. O tempo, ele nos permite fazer muitas coisas. Permite fazer, desfazer e refazer as nossas ações. Só que ele não volta atrás. Olha o que diz. Infelizmente, nunca mais voltará. Ele sempre vai, ele está sempre caminhando para frente. Por mais que a gente tenha tempo suficiente para fazer e desfazer, mas ainda fica uma marca do que foi feito e ainda fica uma marca do que foi desfeito. Nós podemos dobrar um papel várias vezes e depois desdobrar, mas a marca ainda fica. É a mesma coisa. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Mas isso não tira todas as olhadas que você deu anteriormente. Todas as vezes que você olhou o relógio. Isso está marcado, isso ficou marcado e você sempre vai se lembrar, ok? Então, por mais que você tenha tempo suficiente para fazer tudo, o que você já fez, ele ficou marcado no tempo. O que você fez, você pode desfazer, mas ainda vai existir a lembrança. Ainda vai ficar uma marca no tempo daquilo que foi feito. E é justamente o que a gente vê. Olha o que a gente está vivendo em 2020. Nós tivemos um ano atípico. Foi a palavra que mais foi dita esse ano, atípico. E, de repente, 2020 está terminando e nós já estamos no Natal. É o que diz esse trecho aqui. Quando se vê, já é Natal. Pessoal, nós já estamos no Natal, 2020 já está terminando. Nosso tempo, o tempo de 2020, já está acabando. E a gente mal percebeu. Então, assim, o tempo, ele nos permite fazer muitas coisas. E desfazer, e depois fazer de novo. Porém, tudo deixa uma marca e tudo deixa uma lembrança. E às vezes você faz, desfaz, refaz, depois desfaz de novo e vai refazendo. E quando você nota, já se passaram 50 anos, 60 anos, você já está em uma idade bem avançada e não dá mais tempo de refazer. Então, a lição que a gente pode tirar desse texto e também do texto de fluência, afinal, todo texto nos ensina alguma coisa, de uma forma ou de outra. Quer seja a finalidade dele ou não, mas a gente sempre aprende alguma coisa com o texto, não é? Olha o que a gente vai aprender desse texto. Que o tempo nos permite fazer várias coisas. Porém,
tudo que nós fazemos ou desfazemos deixa uma marca. E aquele tempo que você teve da primeira vez, ele não volta. Ok? Então, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. E também não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. E aproveite essa parcela de tempo que você tem para você. A vida é o tempo que nós temos, é o nosso pontinho de tempo na existência do tempo em geral, ok? Mas textos não são apenas para ser lidos, textos também são para ser compreendidos, para ser interpretados, e nada melhor para interpretar do que uma questãozinha. Qual é o tema do texto? Isso eu já dei a resposta. Nem me lembrava mais que eu tinha colocado essa pergunta. Já dei a resposta dessa questão. Qual é o tema do texto? É o tempo que passa rapidamente? É o relógio que marca as horas? Ou é a cegueira que nos impede de ver o tempo? Ou será que é o pensamento do homem? O que vocês acham? É o tempo, pessoal. O tempo é o tema do texto de hoje e também do texto de influência. Claro, de formas diferentes, nós percebemos, mas o tema é o mesmo, ok? Segunda questão. Na segunda estrofe, o autor repetiu a expressão quando se vê. Por que será que ele fez isso? Será que foi para deixar o texto repetitivo? Ele queria tornar o texto repetitivo? Foi para usar uma expressão de fácil compreensão? Ou foi para mostrar que as coisas acontecem continuamente sem que as pessoas percebam? Ou será que foi só porque faltou ideia melhor mesmo? O que vocês acham? Por que será que ele ficou repetindo? Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já são 6 horas. O que vocês acham? Será que ele queria só tornar o texto repetitivo? Ou será que ele queria usar uma expressão de fácil compreensão? Ou pior, ele estava sem ideias e colocou esse para repetir? Não, né, pessoal? Ele utilizou essa repetição para mostrar que as coisas acontecem continuamente sem que as pessoas percebam. Era o que eu estava tentando dizer. Às vezes nós fazemos, desfazemos e refazemos e desfazemos de novo e refazemos e assim nesse ciclo e acabamos não percebendo as coisas acontecendo ao nosso redor continuamente se repetindo e a gente nem percebe, ok? Então, temos que prestar mais atenção ao nosso tempo, à nossa vida e nos preocupar com aquilo que estamos fazendo. Claro, errar é humano, todo mundo erra. É possível que a gente tenha que faça algo e depois tenha que desfazer. Mas quando a gente torna isso um hábito, aí tem alguma coisa errada. Fazer algo errado e depois se retratar, desfazer aquilo, tudo bem, mas fazer isso sempre nesse ciclo, aí a gente está perdendo tempo, está perdendo a nossa vida, não é? Só nesse ciclo, faz, desfaz, faz, desfaz, faz, desfaz. Não avança. Enfim, ao longo de todo o texto, o autor escreve em primeira pessoa. Eu. Ele está sempre falando eu. No entanto, ele muda isso nas 2 últimas estrofes e escreve como se falasse a outra pessoa. Com quem ele está falando? Me digam aí. De repente, lá naquela penúltima estrofe, ele diz: não deixe, de fazer alguma coisa, de ser feliz, não deixe de estar com pessoas que lhe fazem felizes, que lhe faz feliz. Ele está falando com alguém. Com quem que ele está falando? Ele está falando consigo mesmo? Ele está falando com o leitor? Ele não está falando com ninguém? Ou ele está falando com o amor da vida dele, que ele citou antes? Com quem é que ele está falando? Vocês já sabem, né? Vocês já entenderam, já mataram a charada. Ele está falando com o leitor, conosco que estamos lendo. Ele está nos recomendando alguma coisa. Ele disse: não deixe de fazer algo simplesmente por falta de tempo.
Ele dá um conselho, ele dá uma recomendação. Ele, inclusive, utiliza o verbo no imperativo negativo para nos recomendar. Não deixe de fazer algo que lhe traz felicidade. Só por falta de tempo, ok? Enfim, nossa aula não é sobre o tempo, não é sobre aquele texto. Nós vamos continuar com o texto teatral, trabalhando a seguinte habilidade. Estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Lembram disso? Lembram que a gente já falou sobre isso em algumas aulas anteriores? Tudo se conecta no texto. Existem palavras que conectam um parágrafo a outro, existem ideias que são retomadas no final do texto, ideias que estão no começo são retomadas no final, e nós vamos ver que tudo acaba se conectando em um determinado texto. É como a vida, tudo se conecta, ok? Observem o texto que eu trouxe hoje. Olhem bem, cena 4, Eduardo e Carlotinha. Não é um texto completo. Eu fiz apenas o recorte, eu trouxe apenas uma parte de uma peça teatral escrita por José de Alencar, ok? É uma peça teatral chamada O Demônio Familiar. Não é sobre demônios não, tá? É só o título do livro, tá bom? É uma cena da qual participam Eduardo e Carlotinha, ok? É um diálogo entre eles dois. Lembram-se? Texto teatral, envolve a representação pelas personagens. Quando duas personagens falam, é chamado de diálogo. Quando é só uma, é o monólogo. Lembram-se? A cena é uma parte do ato e o ato é uma parte do texto. A gente pode fazer uma analogia assim. O ato é como se fosse o parágrafo de uma história, de uma narrativa. É só uma analogia, só para a gente comparar, para a gente se lembrar, para a gente entender melhor. E a cena é como se fosse uma frase do parágrafo, ok? Enfim, vamos ler o texto e a gente vai trabalhar bem a nossa habilidade. Vocês vão com certeza se lembrar do que eu estou falando, porque a gente já trabalhou isso. Vocês, na aula da interação com a professora de vocês, aqui também, pela aula da TV, vocês já ouviram falar sobre isso. A gente vai apenas se lembrar, tá? Então tá. Cena 4, Eduardo e Carlotinha. Carlotinha diz: "Onde vai, mano?" E o Eduardo responde: "Vou ao catete ver um doente. Volto já." "Eu queria falar-lhe." "Quando voltar, menina." "E por que não agora?" "Tenho pressa. Não posso esperar. Queres ir ao teatro lírico hoje?" "Não, não estou disposta." "Pois representa-se uma ópera bonita. Canta a Charton. Há muito tempo que não vamos ao teatro." Esse é o diálogo entre a Carlotinha e o Eduardo. Observem que eu falei apenas as falas, ou seja, eu li apenas as falas das personagens. Mas se vocês tiverem observado, tem essa parte aqui, ó, enche a carteira de charutos. Isso aqui é o que o Eduardo está fazendo enquanto fala, ok? Quando a gente vai ler um determinado texto teatral, se a gente vai ler para alguém, a gente não lê essas partes de atitude, né? A gente faz a atitude. Se a gente está lendo, a gente faz a atitude. A gente pensa na pessoa fazendo a atitude. Se a gente vai ler para outra pessoa, a gente não vai ler, né? Deixa que a pessoa observa ou pelo nosso gesto, ou no caso de vocês que estão acompanhando a leitura comigo, vocês estão observando no texto propriamente dito, ok? Enfim, o que nós temos nesse texto aqui? São dois personagens, a Carlotinha e o Eduardo. A Carlotinha quer falar com o Eduardo não quer falar com ela, porque ele está, como ele mesmo diz, com pressa, ok? Vocês vão já entender por que eu estou dizendo isso. Mas aí, quando ele diz que está com pressa, ele vai e convida a Carlotinha. "Queres ir ao teatro lírico hoje? Queres ir hoje ao teatro lírico?" Ele faz um convite para ela. E ela responde: "Não, não estou disposta."
eu quero que vocês já vão maquinando aí, já vão pensando. Ele fez um convite e ela não aceitou. Mas ele foi e tentou convencer, pois representa-se uma ópera bonita. Canta a Charton. Há muito tempo que não vamos ao teatro. Imagine aí, eu quero que vocês já vão imaginando essa cena, porque tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar mais tarde, tá bom? Ok, a gente já compreendeu, né? Vocês compreenderam, é um diálogo deles dois. Ela quer conversar, ele não quer, mas ele tenta se redimir, ele tenta desfazer o que ele fez antes, convidando-a para o teatro logo depois quando ele voltar, ok? Ela não aceita, está inflexível, não vai ceder à chantagem dele. Ele tenta convencer, mas ela não aceita. Enfim, vamos trabalhar a habilidade de hoje. Eu quero que vocês tenham conseguido imaginar a cena e quero que tenham compreendido o que eu estava focando quando eu voltei atrás e falei sobre ele, tentar se redimir, ela inflexível, não aceitando o convite, ele tentando convencer. Pensem bem, mantenham isso na mente. Primeira questão. A Carlotinha chamou Eduardo de mano e ele a chamou de menina. O que nos revela essa forma de tratamento? Quando ela chama, vai aonde, mano? Quero falar com você. Ela chamou o Eduardo de mano e ele a chamou de menina. Como é esse relacionamento? O que essa forma de tratamento revela pra gente? Será que essa forma de tratar que eles usam, ela chamando ele de mano e ele respondendo menina, será que isso mostra que eles são desconhecidos e se tratam formalmente? Será que nos mostra que eles são conhecidos, mas não são tão próximos? Que eles são próximos e têm uma relação amigável, tão próxima como se fossem família, como se fossem da mesma família? Ou será que nos mostra que eles são desconhecidos, mas se tratam com intimidade? Essa forma de tratamento, ela é uma maneira formal de tratar os outros? Ou ela é uma maneira informal, mais relaxada? O que vocês... Vamos analisar, o que vocês acham? Vamos analisar essas opções. Eles são desconhecidos e se tratam formalmente. Essa a gente já descarta. Porque quando você chama uma pessoa de mano e ele te responde menina, isso não é uma maneira formal de tratar o outro. Definitivamente não é. Eles são conhecidos, mas não são tão próximos. Vamos pensar, né? Talvez. Eles são bem próximos, como se fossem da mesma família. Tá bem perto. Ou eles são desconhecidos e se tratam com intimidade. Gente, essa também não é. Se você não conhece uma pessoa, você não vai tratá-la com intimidade. Se são desconhecidos, obviamente não vamos tratá-la com intimidade, certo? Então, quando a Carlotinha chama o Eduardo de mano e o Eduardo responde menina para a Carlotinha, isso nos revela que eles são próximos sim e têm uma relação amigável. É como se fosse família, como se fossem da mesma família. Poderíamos dizer que eles são irmãos ou mesmo primos, ok? E tem essa relação amigável um com o outro. Vamos em frente. Segunda, quando Carlotinha diz, eu queria falar-lhe, o termo destacado retoma algo ou alguém. O que ou quem seria? Quem é que está sendo retomado pela partícula lhe, pelo pronome lhe? Quando ela diz, eu queria falar-lhe, esse lhe está retomando alguém ou alguma coisa. Será que está retomando ela mesma, Carlotinha? Ou será que está retomando o Eduardo? Ou será que está retomando o Catete? Ou talvez o doente que o Eduardo foi visitar? Eu queria falar-lhe, eu queria falar com quem? Será que ela vai falar com ela mesma? Não, né? Será que ela vai falar com o doente que está lá no Catete? Será? Claro que não. Ou será que ela vai falar com o Catete? Ela quer falar com o Catete? Não, ela quer falar com o Eduardo. Então, ela utiliza o pronome lhe, o autor colocou esse pronome dessa forma,
para mostrar que ela quer falar com o Eduardo, mas não vai ficar citando o nome dele a todo momento, para não tornar repetitivo, ok? Enfim, releia o trecho a seguir. Tenho pressa, não posso esperar. Que atitude o Eduardo justifica com essa fala? Ele diz, tenho pressa, não posso esperar. Ele está dizendo isso por causa de alguma coisa que ele está fazendo. Ele está com pressa e ele está tomando uma atitude que ele tem que justificar. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está agindo dessa forma? E aí ele justifica que ele está com pressa e ele não pode esperar. Essa atitude talvez seja a de encher a carteira de charutos, ou a de querer ir ao teatro, ou a de esperar para ouvir o que a Carlotinha tem a dizer. Ou o contrário, a de não esperar para ouvir o que a Carlotinha tem a dizer. Quando ele diz, eu tenho pressa, não posso esperar. Por que ele está dizendo isso? É porque ele está enchendo a carteira de charuto? Ou é porque ele está querendo ir ao teatro? Não, é porque ele não está ouvindo o que a Carlotinha tem a dizer. Ela disse, eu quero falar-lhe, eu quero falar com você. E ele responde, eu tenho pressa, não posso esperar. Ele justifica, ele não vai ouvir o que ela tem a dizer, o que a Carlotinha quer falar para ele. Ele justifica, eu tenho pressa, eu não posso esperar. Ou seja, a atitude de não ouvir a Carlotinha é justificada por essa fala, por esse trecho. Tenho pressa, não posso esperar. E nós também não podemos esperar, nós também temos pressa, então vamos continuar com nossa atividade. Essa questão. Lembram-se que eu foquei bastante na atitude do Eduardo de chamar a Carlotinha para o teatro e ela é inflexível de não aceitar? Então, era justamente por causa dessa questão. No trecho, tenho pressa, não posso esperar. Queres ir hoje ao teatro lírico? Eduardo tenta se redimir por não ouvir a Carlotinha. No entanto, ela recusa e demonstra estar chateada por ele não ouvi-la. Como ele tenta convencê-la? Gente, isso se parece muito com as nossas vidas. E também como é que eu posso dizer? É o segmento dos textos que nós vimos trabalhando sobre o tempo. Lembram que eu falei bem no começo que o tempo nos permite fazer e desfazer. E depois refazer, fazer novamente. Porém, a lembrança ainda permanece. Aquilo que foi feito deixa uma marca na lembrança. E o que foi desfeito também deixa uma marca. Então, olha o que foi que o Eduardo fez com a Carlotinha. Ela queria falar alguma coisa para ele. Ele disse que estava com pressa, que não podia ouvir, que não podia esperar, porque ia ver não sei quem que estava doente, não sei aonde. Mas, logo depois, ele tentou se redimir. Ele tentou desfazer o que ele tinha feito. E aí a Carlotinha não aceitou mais. Ou seja, aquela marca, aquela lembrança de ele não ter tempo para ela, se manteve. Essa lembrança se manteve na cabeça dela e já influenciou a inflexibilidade dela. Ela não quer, ela não aceita, ela recusa o convite dele. Nós não estamos vendo as personagens, então nós não temos a expressão facial, mas nós podemos imaginar que a Carlotinha está chateada. Ela até pode querer ir, mas ela não vai aceitar por causa da atitude dele, ou seja, da lembrança que o ato dele, que a atitude dele anterior deixou no tempo, deixou na cabeça dela, marcada na lembrança dela. Mas ele vai e tenta convencê-la. Como o Eduardo tentou convencer a Carlotinha? O que foi que ele fez? Ele falou alguma coisa. O que foi que ele falou? Tentem se lembrar aí como foi que ele tentou convencer a Carlotinha a aceitar o convite dele.
ele apresentou um determinado argumento, não foi? Ele apresentou argumento para fazê-la mudar de opinião. Ele disse, pois representa-se uma ópera bonita. Canta a Charton. Há muito tempo não vamos ao teatro. Então, ele usa um argumento para tentar quebrar a inflexibilidade da personagem, da Carlotinha. Ele diz que se apresenta uma ópera bonita para tentar convencê-la e ainda diz que faz muito tempo que eles não vão. Ou seja, mais um motivo para eles irem naquele dia. Ok? Enfim. Cansamos, não foi? O que a gente trabalhou nesses textos? O que nós vimos trabalhando esse tempo todo? Nos textos, existem elementos coesivos que retomam termos anteriores, evitando a repetição de palavras e trazendo sentido ao texto. Lembram do pronome lhe, que retomou o Eduardo na fala da Carlotinha? Então, aquele pronome é um elemento coesivo. Ele traz sentido ao texto, evita a repetição do nome Eduardo e contribui com a coesão do texto. Ok? Além disso, cada ação ocorre como causa ou consequência de outra, ocasionando numa sequência lógica de acontecimentos, que é a própria história, que é o enredo da história. O Eduardo não tinha tempo para a Carlotinha. A Carlotinha entendeu isso e também não aceitou o convite dele. Ou seja, se ele não tem tempo para ela, ela também não vai ter tempo para ir ao teatro com ele. Ou seja, foi uma sequência de acontecimentos, um desencadeado pelo anterior. Com base em nossos conhecimentos de mundo, podemos interpretar os textos e entender mais do que ele apresenta, fazendo conexões com outros textos e com a realidade. Lembram-se daquele texto do lobo? Ele não falou como é que eram construídas as casas dos porquinhos que caíram. As casas dos porquinhos, né? As casas que caíram. Mas quando ele falou, quando ele citou, quando ele falou sobre os porquinhos, automaticamente nós já lembramos. Ou seja, já trouxemos um conhecimento anterior para o texto que estava sendo apresentado naquele momento. Ou seja, é um conhecimento que a gente já tinha de mundo que foi para aquele texto, ok? Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada por me receberem na casa de vocês, na sala de aula de vocês. Eu sou a professora Aila, de Língua Portuguesa do 5º ano. Participem da aula da escola de vocês, ok? A professora está esperando as atividades, esperando ouvir vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.